Lindas, lindas, podemos tudo cair, reerguer, dominar o mundo. Lindas, lindas, somos um farol, brilhando juntas como o sol. Onde uma linda fala, outra escuta. Uma rede de amor que a gente cultua. Olá, eu sou a Tatiana Feitosa e esse é o podcast da Lindas, o Lindas Pod. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, né, Sônia? Sim. Aqui no YouTube e também curtir a nossa página no Instagram, que é o Lindas Pod. A gente também, não se esqueçam, a gente também tem pelo Spotify, tá bom? Fiquem ligados aí. O objetivo desse podcast é entrevistar mulheres empreendedoras, conhecer sobre o seu dia a dia, seu sucesso, seus aprendizados e desafios e como que o grupo Lindas contribuiu ou contribui para o sucesso em sua jornada. Ao meu lado, como eu já falei, está a nossa querida Sônia Silveira, que apresenta esse podcast junto comigo. Tudo bem, Sônia? Tudo bem, você, Tati? Tô ótima, graças a Deus. E antes de apresentar a nossa convidada mais do que especial, eu quero agradecer ao Estúdio Mestre, que disponibiliza esse espaço maravilhoso para a gente fazer as gravações e cada dia mais trazendo tecnologia para vocês. E também agradecer a doutora Elisandra Vieira. A doutora, ela é fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde feminina e uroginecológica, e eu convido vocês a conhecerem o Instagram delas. A gente vai colocar aqui embaixo, porque além de atendimentos clínicos, ela dá palestras e também divulga muitas informações importantes pra gente. É o @fisio.elisandravieira. Doutora, muito obrigada pelo carinho, viu? Agora vamos lá, hein? Hoje a gente vai entrevistar a Denise da padaria Trigô, que é pioneira como padaria drive-thru aqui de Sorocaba. Muito bom, por sinal. Não é, Sônia? Obrigada, tô muito feliz. Coração Tudo bem, quentinho Bê? aqui, gente. Muito bem-vinda ao nosso Obrigada. podcast, tá? E eu quero saber se você tá bem. Estou ótima. Melhor agora com vocês aqui, poder falar um pouquinho do meu empreendimento, falar um pouquinho do Lindas. Que Estou gostoso. bem É bom. feliz. É um prazer a gente entrevistar você aqui hoje, viu? A gente vai querer saber um pouquinho mais sobre a sua trajetória como empreendedora. E para a gente começar, eu quero saber o que te inspirou a começar o seu próprio negócio. Então vamos lá. Eu fui da área corporativa por 26 anos. Uau! 26 anos trabalhando na área de TI, na área de RH de uma grande empresa aqui em Sorocaba. Aprendi demais nessa empresa, nessa minha trajetória profissional. E quando eu saí de lá em 2019, eu saí decidida que eu gostaria de trabalhar, de mudar minha trajetória profissional, de trabalhar em outro local, trabalhar para mim, na verdade. Né? E daí eu falei, o que eu vou fazer? Então, eu tinha feito já tive uma loja de roupas com a minha irmã no passado, né? Minha irmã é super vendedora, né? Super da moda, e só que eu ficava nos bastidores, né? Ela que estava toda na frente da loja. Você é mulher de TI, de RH. Eu TI, RH, né? Muito mais números. Mas por que não começar a vender roupa, então? Né? Pegar aquele legado lá de trás, a minha irmã daria uma ajudinha para mim e eu começaria a vender roupa. E foi o que eu fiz. Né? Eu comecei a vender roupa de sacola. Fui às compras, com a ajuda da minha irmã. Fui às compras. Minha casa tinha arara por todo lado. Legal. A Sônia tem sapatos, Eu tenho né, sapato. Sônia? Sacola. Mas daí eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer com esse monte de roupa aqui? Como que eu vendo tudo isso? Né? E assim que começou a minha trajetória, eu comecei a entender um pouco mais o que é o empreender, né? Que não é só você querer vender, né? Mas você tem que saber vender para quem você vai vender, tal. E foi assim que começou vendendo roupa, Entendi. sacoleira. E deixa eu falar, Sacoleira. isso tem quanto tempo? Que você Foi em falou que ficou 2000 e- 26 anos? Eu fiquei, foi em 2019. 2019. então é recente até, né? É Se a gente parar pra recente, pensar. é recente. Foi um pouco é antes recente. da pandemia aí, né? Exatamente. Então, de 2019 para cá, qual foi seu maior desafio que você enfrentou? Mas vamos pensar lá no início da jornada, como empreendedora. Aí, quando você pensou ali com as Então, roupas, eu pensei. qual o maior desafio que você teve ali?
o maior desafio foi exatamente vender. O que eu ia fazer? Entendeu? Porque estava tudo organizado. Eu tinha roupa, né? Tava pagando certinho os boletos que precisava. Mas e agora? Para quem que eu vou vender? Eu me via muito sozinha. Esse que foi o maior desafio. Como eu entro nesse mundo do empreender, né? Como vão tornar, na época era The Boutique, a The Boutique conhecida. Esse é o maior desafio, né? A gente se sente muito sozinho. Então a gente precisa de pessoas ao nosso lado. É o famoso empresa, né? Eu empresa. Exatamente. Empresária, né? Empresária não. É verdade, né? Então o meu maior desafio foi tornar conhecida, para conseguir vender. É Por mais que fazer a sacola e sair oferecer. Né? E era uma competência que eu não tenho. E até hoje eu sou fraca nisso, né? E eu precisei aprender demais. Precisei aprender. Não é fácil. Eu acho que vendas é um aprendizado contínuo. Principalmente depois da pandemia, que a gente teve tantas mudanças no formato das vendas. Hoje eu percebo que cada dia você tem que ficar inovando o tempo inteiro. Cada dia é uma novidade, cada dia é um jeito. Não é só mais vender por vender, né? Você para ali, que nem antes você tinha uma loja, ou você ia lá com a sua sacolinha no lugar e vendia. Não. Muda. É constante. O consumidor muda, o cliente muda. Muda gosto, muda a forma de comprar, muda tudo. Verdade, isso é um desafio. É um desafio. Até hoje. Até hoje. Bom, antes da gente continuar aqui com mais perguntinhas, eu quero dar um recadinho para vocês aí de casa. A Arte Yara Flores e Decor, quem lembra da Yara? A Yara já veio aqui no nosso podcast, inclusive foi sensacional a entrevista dela. Ela trabalha com moda e tendência na arte de decoração. Lá você encontra flores permanentes e desidratadas, mas com aquele toque de realidade que deixa o ambiente maravilhoso. Além de presentes criativos, ela também faz locação para eventos corporativos e também perfumes para sua casa. Visite a loja física, ela fica lá na Rua da Penha, número 720, aqui no centro de Sorocaba. E se permita uma experiência única. Lá a decoração tem alma e as flores nunca perdem o encanto. Lindo, É lindo, né? mesmo. Ó, o endereço vai aparecer aqui para vocês. Dá uma passadinha lá, bater um papo, tomar um café com a Yara, que vocês vão ficar encantados com a loja dela. Agora vamos lá. A gente quer saber. Por que então que você escolheu o negócio hoje? Agora eu quero até que você me explica dessa transição aí das roupas do The Boutique para hoje para Trigô, né? E o porquê também Trigô? Tá. Eu não me identificava vendendo roupa, gente. Eu não gostava, né? Eu tentei, sinceramente tentei. Eu queria ter uma atividade, mas eu não gostava daquilo. Aquilo estava me fazendo mal. Como eu não sabia vender, não sabia oferecer, eu não conseguia, por exemplo, Tati, vender uma blusa pra você que eu achava que não ficava bem em você. Sabe aquela sinceridade? Sim. Eu não conseguia. Então, eu tava emocionalmente meio que até abalado. Falei, gente, eu não tô fazendo aquilo que eu gosto. Não estou fazendo aquilo que eu gosto, né? E daí eu conheci uma pessoa que me apresentou a Trigô. A Trigô já está há 9 anos no mercado, mas sob minha gestão há 5 anos apenas, tá? Então a Trigô já existia e estava numa situação delicada, né? Financeiramente e tal, eram vários sócios. E que eles já não estavam mais se entendendo, querendo o negócio, na verdade, eles iriam vender e me ofereceram. E eu fui lá conhecer Trigô. E eu, assim, me apaixonei. Eu gostei, né? Eu gostei do negócio. Amor à primeira vista. Eu me senti bem no local, né? Eu fiquei lá trabalhando, antes mesmo de comprar, eu fiquei lá trabalhando por um mês. Que legal. Fiquei lá trabalhando por um mês. No mesmo local que é hoje. No mesmo local que é hoje. Para que eu entendesse e visse se era realmente aquilo que eu gostaria, né? E assim, eu sou muito de cooperar, de ajudar o próximo, né? Eu faço trabalhos voluntários, sempre participei, sabe, de festa do pastel da igreja, sempre fiz esse tipo de voluntariado, né? Faz porque a eu organização do Libras, inclusive. Ela é uma das voluntárias lá. Com muito prazer. E lá eu me sentia servindo o próximo, servindo meus clientes. Que legal.
sabe? Então eu Você entregava achou um o pão. propósito, Eu né? achei um propósito. Eu entregava o pão na janelinha para eles, eu me sentia bem, gente. Eu sorria. Meu, que delícia, entendeu? Que delícia tudo isso daqui. E na época tinha muita coisa para fazer, então as ideias borbulhavam assim. E eu decidi, falei assim, não, eu vou mudar de Ramo. de área. Largou Vou mudar as de roupas. área, eu larguei as roupas. Eu larguei. Eu consegui vender todo o meu estoque. que bom! Eu ia Não falar, foi. até hoje ela tem estoque. Não, Deve ter não alguma tenho. blusinha perdida lá. Mas eu consegui. Porque como eu não conseguia vender, o que que eu fiz? Eu arrumei pessoas para venderem para mim, Só, lógico. né? Perfeita. E daí eu acabei, né, com o meu estoque, não tive prejuízo, Que bom. enfim. Né? Foi uma transição muito boa, né? Então, a Trigol, eu falo que ela aconteceu, né? Acho que Deus colocou pessoas boas no meu caminho, que me apresentaram a Trigol e até hoje, assim, eu sou apaixonada. Aí Gosto muito daquilo que eu faço ali, sabe? Me sinto muito isso bem. eu acho que é para qualquer negócio, você fazer o que você gosta faz total diferença. É o fundamental. Eu acho que né? faz total diferença. Porque tem muita gente que entra assim, eu vou abrir um negócio. Ah, o que dá mais dinheiro? Você pode ganhar muito dinheiro, não vou falar que não, porque eu conheço gente que ganha muito dinheiro. Mas eu acho que vai chegar um momento que vai começar a pesar. Porque você não gosta do que você tá E fazendo. era o que estava acontecendo comigo na Então, uma hora Deboutique. você vai ganhar dinheiro, mas Gente, vai tava adoecendo. e adoece. Eu tava adoecendo. Né? Então, Porque não a era isso que a roupa gente quer você na tem que nossa vida. oferecer para ganhar o cliente. E lá não, o cliente vai conhecer O o seu cliente, negócio. exatamente. Aí você vai conquistar um cliente de outras Eu formas. falo que a de gente outras alimenta a alma maneiras. das pessoas, né? Então é muito prazeroso. Eu Ô, Dê, gosto aí é uma bastante. pergunta minha agora, assim, curiosidade. Os produtos na Trigol são todas fabricação própria ou vocês têm parceiros? Não, eu tenho vários parceiros. Tem parceiros, Né? tá. Ali até é um local pequeno, né? Então eu não consigo produzir muita coisa. Então eu tenho parceiros e a gente preza muito pelo pequeno empreendedor. Que legal. Né? Então eu tenho parceiros que começou com a gente há 9 anos e tá até hoje. E a gente desenvolve produtos juntos também. Isso é bacana. Né? Se tá desde o começo é porque são bons Isso. parceiros. Porém, faz 2 anos que nós abrimos a nossa cozinha. Fica em um outro local, mas está focada nos nossos coffees. Né? Que São é os uma outra. corporativos que você Isso, faz, que são né? os corporativos, que é um outro braço do nosso negócio, que oferece, né, coffees para as empresas e tal. Daí essa cozinha também fica focada. Dê, agora fala do nome que você tinha comentado. Eu sei que você já pegou ele em andamento, mas Isso. acredito que tem uma história por trás Tem disso. uma história, Mas foi né? mudado o nome ou é Foi. Ficou um pouco tempo com outro nome, era Panitru. Metrô. É. Não, mas acho que é mais difícil. É mais difícil, Falar. mas assim, a Bia que hoje, né, continua sendo sócia Trigol, minha sócia hoje, ela não se conformava, ela não gostava também do Panitru, achava que não tinha uma conotação muito legal, não levava, né, o propósito ali da padaria, né, e daí a ideia foi dela de pôr trigo, né, ela falou assim, vamos na essência do pão, o que é a essência do pão? É o trigo. Trigo, trigol, do ir, né? Então, né, colocou o pontinho, então fica trigol. Muitos falam trigo, mas a gente corrige, porque é trigol. Que é Gol de ir, de movimento, né? Legal. Então, pegamos o principal ingrediente, né, do pão. Eu não tinha E associado ligamos eu falo ao trigô, porque eu te conheço e você já tinha falado que era trigô. Aham. Mas eu não tinha associado ao gol. Ao gol do É. ir do inglês. Sensacional. E a sócia veio junto quando você comprou ou veio depois? Não, veio junto. Então iniciaram junto. Eu fiquei lá, como eu falei, um mês, né? E a Bia que já tocava o negócio. Ela que era da ela já operação, então ela era. conhecia tudo, né? Então quando eu fui fechar o negócio, eu falei assim, eu compro a Bia junto. Bom, parceria de sucesso, porque vocês Não, foi, começaram com e certeza, depois, né? a gente se dá super bem, a gente se complementa, né? Eu Ah, tenho então toda você uma já parte mais de conhecia gestão. Não, Ela eu conheceu conheci lá, ela quando lá. ela fez o teste lá de um mês.
Teste de mês. Eu conheci o irmão dela, que foi quem me apresentou, que era também sócio da Trigol. Então, o irmão na verdade, dela. era o irmão dela que era o sócio. Eram Era uns 5. Era um dos A sócios. Bia também era sócia. Ah, a Eram Bia 5 também sócios. era. Ah. Isso. A Bia também era. E a Bia que cuidava da operação. Então eu falei, legal, eu vou ficar com a Trigol, mas eu fico com a Bia A também. Bia. Ela tem que vir junto. Ela tem que vir junto. Então tá. Então agora vamos lá. Acho que você falou do momento lá difícil que você enfrentou quando você começou. Agora já pensando na Trigol, né? Nesse processo aí de 2019 pra Pra cá, cá, né? isso. Qual foi o momento mais difícil que você enfrentou lá na Trigol? E se você já superou, conta pra gente, até pra gente dar uma dica aí pro pessoal que às vezes tá passando pelo mesmo desafio, pelo mesmo problema. Tati, o maior desafio foi no começo, né? Porque teve uma pandemia. Eu fechei o negócio com a Trigol bem no dia que o governador decretou a quarentena. Nossa, foi bem no... Não, foi assim, eu fechei o negócio de manhã, vamos, minha família também, porque eu sempre compartilho as coisas com a minha família. Todo mundo de acordo, porque era uma padaria, né, de domingo a domingo, não era um negócio, né, tão simples. E eu precisava do aval deles e fechei. E daí, na segunda-feira, o governador declarou a quarentena. Eu falei, agora o que eu vou fazer da minha vida, né? Comprei um negócio que a gente precisa reformular, precisa investir tempo, precisa conquistar clientes. O que eu vou fazer? E então foi um baque muito grande. Porém, né, a pandemia, eu digo que mais ajudou Eu ia falar isso. do que atrapalhou ali o Pra nosso negócio parte por de ser drive-thru. alimentação, já aumentou muito. E no caso de vocês, que era drive-thru, Mais ainda. Mais Só ainda. que a gente estava num ponto que a padaria estava praticamente falida. Eu precisava conquistar novos fornecedores, eu precisava colocar a casa em ordem e os clientes chegando e querendo coisa nova. Problema bom, sim. ótimo, né, para resolver. E aí a gente começou a levantar a padaria, porque começou a vender, com todos os cuidados da pandemia. E o que aconteceu foi que os meus funcionários ficaram com muito medo da pandemia. Então, todos entraram com atestado. Então, gente, eu dormia, eu e a Bia lá. Sabe, fazia turnos assim, e eu aprendi muito. Foi difícil? Sim, mas foi o momento que eu mais aprendi a como lidar com o negócio. Eu acredito. Como Não lidar com adianta, o a gente negócio. fala, isso é uma coisa que eu sempre falei. Inclusive, não só quando é dono de negócio ou quando é líder dentro de alguma empresa. É quando você tá com a mão na massa ali, na operação, no dia a dia, é aonde você enxerga tanto os problemas, como também o que você pode melhorar, como também o que é bom, Exatamente. não é? O que pode melhorar. Isso aí eu acho que não tem jeito. Então, gente. Todo mundo tem o que conselho é momento esse. ali. Aproveita a dificuldade para você crescer. Aproveita a dificuldade para você crescer. Faz você crescer. Acalma a mente, sabe? E põe para funcionar mesmo. O que eu posso fazer de diferente para superar isso e levar para sempre, né? Verdade. E foi o que aconteceu ali. A gente conseguiu se reerguer, porque eu não tinha funcionário, eu tive que aprender, né? A Bia estava com dificuldades de saúde, né? E, nossa, quantas vezes eu fiquei sozinha ali, na fila, o pessoal querendo pãozinho e, e eu sozinha, atendendo drive, atendendo Loucura. walk também, sabe? Então é loucura. E como que você fez com a produção nessa época? Você produzia, levava? Então, essa era outra dificuldade. Eu tinha que ter fornecedores que também estavam trabalhando. Porque eu não tinha toda a produção, eu produzia o pão francês ali, né? Não foi, o fornecimento foi mantido, mas eu tinha outros fornecedores que, por serem pequenos, eles também não... Também tava com dificuldade, às vezes Tavam também com funcionário dificuldades. que não ia trabalhar, ou Exatamente. ficou doente, pegou Ou Covid. Estavam todos na mesma situação, né? Então, a união nossa ali com os fornecedores, de entender aquela situação, de entrar num acordo, né, seja de pagamento, de prazo de entrega, foi muito importante. Foi muito importante. Acho que o diálogo entre nós e os fornecedores, né? E eu também descobri fornecedores novos nesse período.
Você teve que ir atrás e acabou Porque conhecendo. exatamente, como a gente preza pelos pequenos, surgiram muitos fornecedores, porque muita gente começou a cozinhar em casa para vender. Não, foi... Como que é? Né? E eu Deus fecha uma trouxe, porta e abre Eu trouxe outra. o brownie para dentro, Ai, que delícia. para dentro da Trigol. Gente, Então o brownie é sensacional. teve outros produtos a própria Elida, a Elida é minha fornecedora desde a pandemia. A A Hélida, a gente gente teve colocou aqui, um gente. jeitinho. Hélida, do lá de Minas. Lá de Não sei se vocês vão Minas. lembrar do jeitinho mineirinho dela. Já Eu teve tenho aqui as com a gente. bolachinhas lá, tenho 2 tipos de bolacha que eu vendo lá super bem, desde quando eu comecei. Aí, ó, que legal. Desde quando eu comecei. Caramba. Bom, aproveitando o gancho aí, então, qual conselho que você daria para outras mulheres que estão começando ou enfrentando também dificuldades, assim como você teve no empreendedorismo? Acho que a gente já falou um pouquinho, mas eu vou repetir. Seja apaixonada pelo seu negócio. Porque a paixão conselho. move, gente. A paixão nos move, entendeu? Porque o dia que você não tá bem, parece que nem... Se você não gosta daquilo, você vai se afundando, né? E os desafios surgem, é todo dia. Todo dia a gente tem desafio dentro do nosso negócio. E se a Quem gente não, não tem né? paixão por aquilo que a gente, né, que a gente faz, acaba morrendo. Acaba, porque é o que a Sônia falou, num dia que você não tá legal, ou quando você tá num momento de desânimo, se você não gosta do que você faz, não tem paixão, é aonde muitas vezes ali você entrega o jogo. Você entrega o jogo, né? Então não é porque deu certo para uma que vai dar certo para outra. Foi o meu caso, o caso das roupas. Com a minha irmã deu super certo. Até hoje ela vende roupa, Tá vendo? Que legal. entendeu? Para mim, Cada um tem seu perfil. né? Então a gente tem que encontrar o nosso caminho, o nosso propósito, né? E outro conceito é conheça os seus números. Isso é uma dica valiosa. Exatamente, se você não sabe, busque conhecimento, busque alguém, um mentor, alguém que possa te ajudar com isso, porque o empreender não é só vender. Não, de jeito nenhum. O empreender é comprar, é saber por preço, é saber se você lucrou ou não, é inovar, é entender o seu cliente e saber se aquilo que você vai oferecer realmente vai suprir a necessidade dele. Então, o empreender é muito amplo. Ele engloba tudo, Né? né? E eu comecei a perceber isso já com a The Boutique, porque no CLT eu tinha a visão de uma parte da empresa. Exatamente. Você chegava lá, sentava, Eu cuidava do meu departamento. Exatamente. O empreender, você cuida de todos os Todos os departamentos dentro. E eu falo assim, todos mesmo, até a manutenção. Se precisar trocar lâmpada, você vai trocar lâmpada. Na empresa, não é verdade? Na empresa você liga pro mocinho da manutenção. Na nossa empresa, não. Você vai reformar igual eu reformei minha parede lá. Você vai pintei, pintar? colei. Você vai trocar lâmpada, você vai. Ai, suja. Não é É verdade? verdade. Então, dentro de uma empresa, você tem muito apoio. É verdade. E o empreender, você também tem que buscar apoio. Concordo. também- Então, assim, não você tenham tem- medo. Sim. Não tenham medo de buscar apoio, né? De se sentir fraca por isso. Não, muito pelo contrário. Deixa o ego atrapalhar, Não né? deixa Porque o a gente tem isso, né? Do ego ali, de falar, Exatamente. não, mas eu vou, Ai, eu vou gente. pedir ajuda, aí eu vou. Ai, eu não sei As mexer pessoas- no Excel aqui pra pôr. Pode. Será? Não, não pode. Ai, eu vejo tão bem, não consigo mexer no Excel. É, Não, vai atrás de conhecimento. sim. Conhecimento. Bom, falando em conselhos, a gente falou, né, bastante aqui. A Denise deu várias dicas preciosas pra gente. Deixa eu dar uma última dica para vocês aqui. Quero falar para vocês da Kior Semijoias. A Kior, ela oferece semijoias sofisticadas e de alta qualidade, com banhos em prata e também no ouro 18. Elas são pensadas para destacar a beleza e o estilo de quem as usa. As joias são hipoalergênicas, que garante todo o conforto e segurança, mesmo naquelas peles mais sensíveis. As semijoias Kior, elas são perfeitas para quem busca elegância e sofisticação e sem abrir mão do bem-estar, né? O Instagram delas é o Kior Semijoias, vai ficar aparecendo para vocês aqui embaixo. A Kátia, ela também é uma linda, sensacional. Ela vende semijoias maravilhosas e também ela busca aí revendedoras. Quem sabe aí você também não quer fazer uma parceria com ela, além de cliente, ser uma parceira, tá? Essa é uma dica Aumentar o aqui. seu faturamento. Não é? Sempre é importante.
Uma renda extra. Opa, quem não gosta de dar essa, né? Quem não? Quem não? Bom, vamos continuar aqui. Dê, a gente sempre pergunta para as entrevistadas como que elas conheceram o Lindas, né? E qual que é o impacto em seu negócio. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como você conheceu e como que o Lindas impactou ou ainda impacta, né, o seu negócio. Eu seguia a Hélida no Facebook, porque nós fazíamos parte de uma comunidade paramaçônica de meninas também. A gente era da organização dessa comunidade que forma cidadãs e líderes também, né? E um dia ela fez check-in na reunião do Lindas. Antigamente nós tínhamos que fazer check-in no Facebook, sabe? E eu vi a Hélida e falei assim, Lindas... Abafa. Os jovens que estão assistindo Nem sabe que é check-in, né? Mas que comunidade você era da Amazônia? Era Arco-Íris? das Arco-Íris, isso, das Arco-Íris. Sônia conhece tudo. Conhece tudo, eu sei. Eu sei. Então, daí, eu falei, Lindas, daí, né, Lindas, líderes independentes e tal. Eu falei, vou entrar em contato com a tia Hélida, é que eu chamava ela de tia Hélida, agora não posso mais chamar. Vou entrar em contato com a Hélida, e daí ela me levou na outra reunião. Foi em julho de 2019, eu com as roupas. Foi antes da Trigô, então. Você Foi tava antes da ainda Trigô, com a The Boutique. Eu tava com a The Boutique, inclusive eu participei do primeiro camarim da mulher Que legal. com as roupas. Interessante. Né? E eu falo que o Lindas, ela não impactou no meu negócio. Ela impactou em mim, na verdade. Entendeu? Foi ali que eu vi que eu poderia empreender. Né? E o impactar no meu negócio é consequência. Eu falo, impactar no negócio é consequência. E, gente, não sai do Lindas. É legal eu não você falar grudei no isso. Lindas, o Lindas grudou em mim. É legal você falar isso, porque muita gente às vezes vê, ouve e não entende, né? Esse carinho, isso que a gente sente pelo Lindas, né? Que é o que eu sempre falo. Quem você acabou de falar, impactar no seu negócio foi uma consequência. Ele impactou Exatamente. em você Ele impactou primeiro. em mim primeiro. E é bem isso, Sabe? gente. Eu me senti acolhida, eu me senti fortalecida ali dentro. Ontem mesmo eu estava conversando com uma nova e ela ficou assim, daí eu conversando com ela, ela falou, eu senti mesmo que vocês são muito acolhedoras. Todas falam que o acolhimento, né, é o que move. É verdade, porque é muito difícil uma pessoa que vai na reunião e não volta. Não se sente acolhida, né? Exatamente. E às vezes a pessoa até não entra, às vezes por questão ali, não é o momento, ou questão às vezes financeira, a pessoa ali no momento não. Mas muitas acontecem de acontecer de ir numa outra reunião, de ver de novo, porque tem um imãzinho ali que vai. Parece que atrai, né? Que atrai, né? Parece que atrai. Amarra a gente. É só indo, gente. É só Ó, toda última segunda-feira do mês nós temos uma reunião. Então, quem quiser, ou entre em contato com uma das Lindas que você conhece. Não conhece nenhuma Lindas? Entra no Instagram, chama por lá, que você vai ser muito bem recebida, atendida, e vai ser um prazer enorme. Você vai tomar um café delicioso. E vai participar de uma reunião muitas lindas. incrível. Exatamente. Bom, Dê, agora é o momento. Olha ali para aquela câmera. Fala para as pessoas aonde que elas entram em contato, aonde que elas vão, o endereço da Trigô, o que você quiser falar, é o momento ali para você se apresentar. Legal, Tati, obrigada. Pessoal, Trigô, padaria drive-thru, fica na João Wagner Vez, 768, acho que o endereço está aparecendo aí para vocês. Com certeza. Tá? Lá nós temos todas as delícias de padaria, fazemos cestas de café da manhã também deliciosos, com os pães artesanais, aquele café da manhã de vó chegando na sua mesa, e temos também os coffees empresariais, tá? Meu telefone também acredito que esteja aqui embaixo, pode entrar em contato comigo, né? 15 981 17 0985. Estamos no iFood também, então aí tem produto legal. Trigô
para todo mundo. E o Instagram? O Instagram, @tri.golsorocaba. Perfeito, Dê. Dê. Não. Foi muito rápido. É um prazer ter recebido você aqui. Né, hoje, todo mundo que está aqui assistindo a gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre a sua jornada, um pouquinho sobre a Denise, como que o Lindas, né, faz parte da vida dela, impactou. Eu tenho certeza que o que você falou inspirou aí muitas mulheres. Sim, eu espero, gente. Certeza. Vai ver. Então, só pra gente finalizar, antes daquele bate-bola rápido. Tá. Por que o Lindas? Você já falou um pouquinho, mas deixa um recadinho agora específico para as meninas aí. Gente, o Lindas é uma força que alimenta a gente todo mês. Toda reunião eu saio de lá alimentada, né? Pronta para seguir minha jornada. Sempre com ideias. Sempre com ideias, com um bate-papo gostoso, né? Se você não recebe, né, de repente algum conhecimento, mas você passa, você contribui com alguma coisa dentro da reunião. Então, Lindas é para sempre na minha mente, para sempre no meu coração. Eu falo. Que lindo! E eu vou comprar um presente, por que eu não vou comprar de uma linda? Eu penso da mesma forma. É verdade. Não é verdade? Tem Dia das Mães, eu vou procurar presente com as lindas, né? Eu tenho que indicar alguém, eu vou indicar uma linda. Então, assim, acho que é uma cooperação, nós somos ali um time, não existe uma competição, né? Existe todo mundo cooperando uma com a outra, querendo ver o sucesso da outra. Então, Não, e quando tem a competição é algo saudável, né? Não é uma rivalidade. não É uma não parceria, tem rivalidade, eu não isso é sinto bacana. isso em nenhum momento. Olha, estou lá desde 2019 e eu não sinto isso. Não, de jeito Não nenhum. tem, não Mesmo tem. é o que a gente fala, até porque lá a gente não tem cadeiras fixas, né? Exclusivas. Então tem várias pessoas vendendo a mesma coisa. Tem mais de uma que vende sapato, mais de uma que vende semijoia, mais de uma com alimentação. E assim, a gente, pelo contrário, a gente Uma gera ajuda a parceria. Parceria Não é? e aprendizado. Eu aprendo muito com a Dani, né? A Dani, né, ela já é nível master de copies, né? Eu tô gatinhando com isso e ela se prontifica a me ajudar de toda forma, né? Inclusive, alguns muito cafés, legal. gente, só cortando a Denise, às vezes o Estúdio Melancia não pode Uhum. participar, não pode prover do café, é a Trigo E que eu faz pra faço, gente. exatamente, Delicioso, uma por delícia sinal. também, né? Cada um dentro do seu estilo, com os seus Exatamente. produtos, né? E a gente consegue atender. E aí, sobre isso, parceria. É parceria. Você é parceira da Dani, a Dani é tua parceira. Hoje Exatamente. vocês não são concorrentes, vocês são parceiras. Eu tenho a Cris da Valente, hoje ela me ajuda nas minhas redes sociais. A Wanda, da Literalista, também, ela me ajuda com artes, com etiqueta, meu cartãozinho Fidelidade. Isso é Então, sensacional. eu busco a parceria com as lindas. De novo. Muito bom, Dê. Passou muito rápido, mas agora a gente tem que finalizar. Tá bom, porque eu Então preciso a vender gente... pão. Por favor, né? Por favor, pãozinhos Brincadeiras. quentinhos e gostosos. Vamos fazer aquele bate-bola rápido, Tá, tá bom? Então, um sonho. um sonho. Eu tenho um sonho de abrir uma ONG para ensinar dança para as crianças. Mas ONG de dança Nossa, mesmo. que lindo. Além de viajar, quero viajar também, eu tenho vários sonhos, né? Mas eu acho assim, um sonho grande, um sonho nobre meu, seria esse. Um hobby. Bom, eu danço, faço balé clássico. Eu não ia falar que eu tava esperando. Ela dançarina ímpar. Não, isso eu tento. Não, Mas adoro. é linda. Adoro Até pela O dançar. cultura dela, importante gente. é adoro. isso. É gostar. Algo que ninguém sabe sobre você. Eu já saí numa escola de samba, Ai, que na legal. Rosas de Ouro, numa ala ensaiada. Que E legal. foi um momento muito importante, não sei se eu posso comentar. Pode. Mas eu sou devota de Cosme e Damião. É. Eu até faço saquinhos, distribuo para as crianças em setembro e tal. E esse ano que eu saí, sem eu saber, o samba enredo era sobre Cosme e Damião. Que lindo. Olha. Olha, E meu viva Deus. Cosme e Damião. Então eu falei assim, gente, eu tô realizando um sonho, né? No momento certo, Quando a né? gente tá ligado ao Olha nosso como propósito, veio não tão adianta o certo. universo. Conspira, né? Tudo é energia, né? Tudo, Conspira tudo. a favor. Então foi muito... Sensacional.
Então agora completa a frase. Tá. Lindas podem. Lindas podem arriscar, podem brilhar. Porque acho que ninguém tira a força de uma linda. Nossa, adorei! Viu? Ó, ninguém tira Ninguém tira a força de uma linda. Arrasou! Pelo contrário, Muito aumenta. só aumenta. Arrasou, Dê. Obrigado mesmo de coração, viu? Pessoal, Eu que agradeço. perdão. Foi um desculpa, te momento. cortei. Não, eu que agradeço. Foi um momento muito gostoso passar aqui com vocês e contar um pouquinho da minha história. Que bom. Pena que passa muito Muito rápido. Muito rápido, gente. A gente tá encerrando, né? Então, ó, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal no YouTube. Deixa sua curtida, deixa seu comentário. Curte a gente também no Instagram. E, ó, lembrando, também tem o Spotify, hein? Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Lindas, lindas, podemos tudo cair, reerguer, dominar o mundo.